Antes de resolver a próxima questão, eu quero dar uma lembrada contigo sobre refração da luz. Lembra desse fenômeno? Refração da luz? O que é refração? É quando a luz muda o meio de propagação. Nós sabemos que a luz é uma onda eletromagnética. Sabemos também que todas as ondas eletromagnéticas propagam-se com maior velocidade no meio menos denso, né? Quanto menos denso for o meio, mais rapidamente se propaga a luz, tá? Ou qualquer onda eletromagnética. Então, quando a luz passa, por exemplo, do ar para a água, ou da água para o ar, enfim, muda o meio, muda a velocidade. Quando a luz passa do ar para a água, a velocidade diminui. Quando a luz passa da água para o ar, a velocidade aumenta, né? Então, fenômeno da refração é mudança de velocidade em função da mudança do meio em que a luz está se propagando. Eu coloquei até uma aplicação, um exemplo. Quando tu enxerga um objeto dentro d'água, tu enxerga ele onde realmente ele se encontra? Não, né? Por exemplo, o fundo de uma piscina. Quando tu enxerga de fora, o fundo da piscina não parece mais raso do que ele realmente é? A piscina parece mais rasa, né? Por quê? Por causa do fenômeno da refração da luz. Uma régua aqui, colocada num copo, tá? Mostrada aqui na figura, tá? Quando tu olha a régua, ela parece quebrada. Por quê? Porque tu vai enxergar, na realidade, uma imagem que não condiz com o objeto realmente, né? Tu enxerga a régua, mas ela não está ali, né? Um peixe dentro d'água, tu enxerga o peixe, mas ele não está ali. O fundo da piscina, a mesma coisa. Tá? Devido à mudança da velocidade de propagação da luz em função da mudança do meio, né? Da densidade desse meio. Ok? Então vamos dar uma olhadinha agora na próxima questão. Aí está ela. Agora vai ficar barbada. Olha só. Joana derruba um objeto no leito de um riacho. Ao tentar apanhá-lo, verifica que esse objeto não se encontra exatamente na posição em que parecia estar. Isso se deve a que fato? Né? É a pergunta da banca. Resposta, letra C. Há diferentes índices de refração para a água e para o ar. Daí, mais uma resolvida. Tá cansado aí? Vamos nessa, falta pouco. Sétima questão. Questão 55. Sabemos que existe um campo magnético nas proximidades de um ímã e também em torno de um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica. O comportamento desse campo pode ser representado graficamente por meio das linhas de campo magnético ou linhas de indução. Sobre essas linhas de indução são feitas as seguintes afirmações. Primeira, são sempre perpendiculares ao vetor que representa o campo. Não, na realidade, eu vou botar uma figura aqui, tu vai ver que são vetores tangentes e não perpendiculares à linha do campo. Segura aí que eu vou botar a figura, já venho. Me acompanha então. Está aqui um ímã, por exemplo, em forma de barra, gerando o campo magnético. As linhas do campo magnético estão representadas pelos vetores aqui, pelas linhas pretas, né? O vetor indução é este vetor aqui, ó. Este é o vetor indução magnética. Este é o vetor indução magnética. Né? São, então, vetores que são tangentes às linhas do campo magnético. Estou fazendo aqui, estou reproduzindo mais alguns vetores de indução. Por isso, a número 1 está errada. A afirmação 1 está errada. Né? São vetores tangentes. Seria a resposta correta. Vamos voltar lá na questão? Então, ó, só para fechar, questão de número 1, ou afirmação número 1.
são sempre vetores perpendiculares ao vetor. Não. São vetores que são tangentes, não perpendiculares. Né? Questão de número 2, ou afirmação de número 2. Quando uma carga elétrica é abandonada em movimento, parece um pouco estranho aqui, né? É abandonada em movimento. Né? Geralmente, quando a gente usa o termo abandonada, é porque está em repouso, né? Mas a ideia aqui é que ela foi lançada, ela está em movimento. Tá? Quando uma carga é abandonada, é lançada em movimento com uma velocidade vetorial v, perto de um ímã, a força gerada pela interação do campo magnético com a carga num determinado ponto tem direção tangencial às linhas de indução e perpendicular à direção do vetor velocidade. Não é mais aquele mesmo desenho, até vou me utilizar de outro desenho, de outra figura, para te mostrar que está errada essa afirmação. Ele diz que quando tu lança, resumindo, né, quando tu lança uma carga num campo magnético, né, a interação ou a força magnética tem direção tangencial às linhas de indução deste campo e perpendicular à direção do vetor velocidade. Vou botar de novo uma outra figura e vou te mostrar. Então, primeiramente, eu quero te mostrar aqui a regra do tapa. Lembras? A regra do tapa, a regra da mão direita, onde os dedos representam aqui o campo magnético, as linhas do campo magnético, o polegar, o vetor velocidade, e o tapa, que aqui seria para cima, o tapa representa a força. Tá? Então, linha do campo, velocidade e força. Esse próprio desenho já nos mostra a ideia. Olha aqui comigo. A força, ela é perpendicular, forma aqui 90 graus com o vetor indução. Então, está errada, porque lembra que falava que era tangente, né? O vetor força magnética é perpendicular ao vetor aqui campo magnético e também é perpendicular ao vetor velocidade. Observa aqui, ó, vou reproduzir pelas canetas aqui então. Ó, eu tenho aqui um vetor, o vetor B, esse azul, tá? O vetor V é o preto e o vetor F, vetor força, é o vermelho. Qual é o ângulo entre F e V? 90 graus, são perpendiculares, né? Vermelho e preto. E qual é o ângulo entre o vermelho e o azul? Também é 90 graus. Lembra que os três vetores, e se eu te perguntasse entre o preto e o azul, 90 graus. Todos os três vetores são perpendiculares entre si. Forma 90 graus entre o vetor força e o vetor campo, forma 90 graus entre o vetor força e o vetor velocidade, e forma 90 graus entre o vetor força e o vetor campo. Como eu mostrei antes, é bem essa ideia aqui, ó, né? São três vetores que formam entre si sempre 90 graus. Está vendo aqui? Certo? Então, a resposta está errada. Vamos voltar lá na questão e tu vai perceber isso daí. Afirmação 2, então, ó. Quando uma carga é abandonada em movimento com velocidade vetorial v perto de um ímã, a força, o vetor F, do campo determinado, aqui, tem direção tangencial. Não, aqui está o erro. Ela tem direção perpendicular. O restante está correto, ó. E a força, ela é perpendicular à direção do vetor velocidade. Sim, aqui está certo, o erro está aqui, ó. A força, ela é perpendicular ao vetor campo e também perpendicular ao vetor velocidade. Então, o erro está aqui. Então, 1 e 2 falsas. Terceira afirmação. Nas regiões próximas aos polos de um ímã em forma de barra, a concentração de linhas de indução é maior do que em qualquer outro ponto ao seu redor. Essa está verdadeira. Lembra da primeira figura? Não lembra? Deixa eu voltar
a ela contigo. Espera aí. Aí está ela. Estamos de volta com a figura. Observa que próximo aos polos é exatamente o local, a região onde as linhas estão mais concentradas. E lembrando que isso significa exatamente a região onde o campo magnético é mais intenso. Então, a maior intensidade do campo magnético é justamente perto dos polos, pois aqui nós temos a maior concentração das linhas de campo. Finalmente, a quarta e última afirmação. As linhas de indução do campo magnético, gerado por uma corrente estabelecida em um fio condutor metálico, retilíneo e muito longo, tem formato de circunferências concêntricas ao fio, em um plano perpendicular a este. Também é verdadeira. Lembra a regra da mão direita? Polegar, corrente, os dedos representam o campo magnético. O campo magnético são linhas circulares, concêntricas ao redor do fio. Para tu não ter que ficar imaginando, deixa eu te mostrar mais uma figura e tu vai ver que realmente essa quarta afirmação está correta. Aqui está então a figura que vai nos ajudar aqui na compreensão. Olha só, fio condutor, aqui dentro este vetor vermelho seria a corrente elétrica, certo? Então, o dedão, corrente elétrica, né? Aí, ficou feio meu dedão aqui, ó, a unha roxa, meu Deus, aqui. Né? Ô produção, eu não pintei a unha aqui, mas tudo bem, dá para enxergar. Aí agora eu já me denunciei. Né? Tava brincando com meu filho aí, acidente de trabalho, acontece. Mas vamos lá, eu tenho aqui o dedão, corrente, e os dedos representam as linhas do campo magnético. Corrente para cima, tá aqui, dedão com a unha feia, tá aqui, corrente, e os dedos representando o campo magnético B. Então, corrente, campo magnético. Então, são linhas circulares em torno do fio, linhas concêntricas. Perfeito. Frase quarta, afirmação quarta, verdadeira. Então, vamos voltar e achar o gabarito da questão. Então, só para lembrar, 3 e 4 são as verdadeiras. Né? Isso nós encontramos, 3 e 4, letra D, de deu para mais uma questão. Última questão da prova, a questão sobre eletrodinâmica. Barbadinha também quer ver? Vem comigo. Questão 56 diz assim: o consumo de energia de um aparelho em uma oficina mecânica durante 20 dias é de 150 kWh de energia. Né? Considerando que o referido aparelho funciona numa rede de 220 volts e permanece ligado durante 5 horas por dia, é possível afirmar que sua potência elétrica é, em watts, igual a quanto? Perceba aqui uma coisinha comigo. Primeiro detalhe, o consumo de energia está em kWh. Vou puxar aqui uma setinha. A energia, então, é 150 mil watt-hora. Prefixo quilo quer dizer 1000. Né? Então, 150 mil watt-hora é o consumo de energia. Tranquilo? Agora, o tempo que ele fica funcionando, fica ligado 5 horas por dia, mas são 20 dias, né? 20 dias, se são 5 horas por dia, um cálculo fácil de cabeça. Qual é o tempo que eu puxo daqui, então? Na realidade, são 100 horas. Né? 5 horas num dia. Em 20 dias, então, 5 vezes 20, 100 horas é o tempo. Tem o consumo de energia, já transformado em watt-hora. Tem o tempo em hora. Acabou a questão. Essa informação não é necessária. A voltagem da rede, 220 volts, não importa,
Por quê? Porque ele perguntou a potência. A potência, vem aqui, energia é potência vezes tempo. Lembra dessa equação, né? Claro que sim. Então, energia é potência vezes tempo. A energia, 150.000 watt-hora. A potência é o que a questão pergunta. E o tempo, 100 horas. Cortei aqui, fechou. Então, a potência é de, tá aqui, 1.500. 1.500 o quê? Watts. 1.500 watts é a potência desse aparelho. Por isso, encontramos como resposta letra A, 1.500 watts. Aí, resolvida a prova da UPF de 2013. Espero que tu tenha gostado, espero que tu tenha entendido e te encontro numa próxima oportunidade, numa correção de alguma outra prova da UPF. Até lá. Tchau, tchau.